Nessa edição vamos falar sobre incêndios e também de eleições municipais e da escalada na crise diplomática entre Espanha e Venezuela. Aqui comigo, meus amigos, o Lorival Santana, bem-vindo. Obrigado. E a Thaís Herédia também, e estamos conectando o Blairo Maggi para participar também desse debate conosco. Mas antes, vamos atualizar justamente a situação das queimadas no país. O Ministério da Fazenda avalia a edição de uma medida provisória de 500 milhões de reais fora do limite de gastos para o combate aos incêndios no país. A possibilidade foi levantada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, no começo da semana. A reportagem é de Thaisa Medeiros. O secretário de Política Econômica da Fazenda, Guilherme Melo, afirmou hoje, durante a apresentação do boletim fiscal, que o arcabouço já prevê a permissão para abertura de crédito extraordinário em casos de calamidades. A possibilidade da abertura de 500 milhões de reais no orçamento já havia sido levantada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, no começo da semana, ao determinar o reforço de tropas para extinguir incêndios pelo país. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse à CNN que a cifra pode ser ainda maior caso o Ministério da Defesa inclua novas ações de combate às queimadas. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, pediu reforço de aviões da Força Aérea Brasileira para o transporte de brigadistas em áreas isoladas como o Complexo do Xingu, entre o Mato Grosso e Tocantins e o sul do Amazonas. É no sul do Amazonas que se concentra uma operação realizada pelo Instituto de Proteção Ambiental do Estado, o IPAM. Desde maio, as forças de segurança percorrem municípios distantes, até 600 quilômetros da capital Manaus. O objetivo é combater casos de desmatamento e queimadas. Até hoje já foram aplicados mais de 100 milhões de reais em multas. Nesta sexta-feira, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, assinou uma declaração conjunta de ministros da Agricultura durante o encontro do G20 Agro, com o compromisso da prática de uma agropecuária sustentável. A assinatura da Declaração de Preservação Ambiental e Social aconteceu no interior do estado do Mato Grosso, que concentra o maior número de focos de incêndios no Brasil. As queimadas em todo o país causam uma cortina de fumaça e poluição que se espalha nas cidades e afetam também os países vizinhos. Neste ano, o Brasil já é o responsável pela maior parte de todos os 350 mil incêndios na América do Sul. Vamos lá, agora já conosco o ex-ministro da Agricultura e Pecuária e ex-governador do Mato Grosso, Blairo Maggi. Bem-vindo. Boa noite, Caio. Boa noite. Lorival e Thaís. Conosco, né? Quem é o VAC está aí e a outra pessoa é? É o Lorival Santana e a Thaís Herédia. Ah, ok. Boa noite para vocês, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Não sei se eu te chamo de ministro, de senador ou de Blairo, mas o senhor é um símbolo aí do agronegócio brasileiro, que é um setor que está sendo apontado agora, senador, como um dos principais, ou talvez o principal responsável por esses incêndios, né? Eu queria te ouvir qual que é a responsabilidade real, na sua visão, do agronegócio brasileiro neste cenário do país hoje de incêndios. Bom, eu acho que a reclamação que existe da sociedade brasileira hoje pela qualidade do ar, pela perda da biodiversidade e da fauna, é a mesma reclamação que nós, agricultores, fizemos, né? Nós estamos no meio desse campo todo e somos aqueles que devem preservar o meio ambiente, cuidar dele, e é o que nós fizemos. Agora, lutar contra os incêndios que vêm ocorrendo e depois de um período tão seco que nós temos, é uma coisa praticamente impossível. Os prejuízos que isso traz para a agropecuária são incalculáveis, né? Como um todo, nesse conjunto de meio ambiente que eu já me referi, mas principalmente para cada uma das atividades agrícolas que nós temos. É sabido de todos que o Brasil, por exemplo, não é um país que tem solos ricos, né? Não são naturalmente ricos, são solos que foram construídos e estão sendo construídos ao longo das décadas com o uso de fertilizantes, o uso da palhada, o uso da resteva, da agricultura que vai sobrando, tudo isso vai formando um solo melhor a cada ano. Por isso que a gente consegue cultivar coisas que não cultivava no passado. Agora, quando entra um incêndio desse, uma queimada, como se diz, ou um incêndio, simplesmente ele acaba com tudo isso, ele acaba com a sua reserva,
acaba com a sua economia que você vem fazendo há anos. Então, o agricultor, o pecuarista, o pessoal do campo, é tão vítima quanto qualquer um outro. Agora, claro que existe algum tipo de agricultura que ainda vai lá querer usar o fogo, mas não é isso que acontece. O fogo não é um amigo do agricultor, o fogo é um inimigo do agricultor, mas um inimigo mortal mesmo, de deixar qualquer propriedade na lona depois que passa um fogo desse. Agora, ministro, o seu estado, né, o estado onde estão as sedes aí das suas empresas, em agosto, o MapBiomas divulgou ontem, foi responsável ali por 1,7 milhão de hectares queimados. No seu estado, né, por que o Mato Grosso lidera esse ranking? O que na prática está acontecendo no Mato Grosso, no resto do país, mas eu pego a simbologia do Mato Grosso, porque a distância no ranqueamento para os outros estados é bem grande. O que está acontecendo aí no Centro-Oeste brasileiro e no Mato Grosso especificamente? Bem, o Mato Grosso é um estado que tem bioma amazônico e bioma cerrado, e tem o bioma pantanal também. Bem, o fogo no bioma amazônico, ele não é natural, ele não pertence àquele ambiente. Mas o fogo no cerrado e no pantanal, ele faz parte do meio ambiente. Então, todos os anos, essas áreas queimam, e queimam muito mesmo. Se você olhar o cerrado, você vai ver que ele é uma vegetação de árvores tortas, né, e muito rala, porque há milhões de anos passa fogo nesse período. Então, o Mato Grosso, primeiro, ele é um território muito grande, 906 mil quilômetros quadrados, quer dizer, dá 3 São Paulo, dá 5, 6 Rio de Janeiro, então é uma coisa bastante grande. E o território, onde nós temos aí 2/3 dele com bioma de cerrado, ele é naturalmente propício ao fogo. Eu já assisti, né, na frente da minha casa, brincando com os meus netos, daqui a pouco surge um foco de incêndio na braquiária, numa área mais fechada, porque, de fato, é muito seco. Você pega um período desse com umidade relativa, sei lá, de 10%, 12%, a 120 dias, 150 dias sem chover, é realmente um grande risco, um grande perigo, e a natureza trabalha da sua maneira. Nós estamos lá e temos que conviver com ela e tentar cuidar e minimizar todos esses efeitos que tem sobre o meio ambiente e sobre as nossas atividades agrícolas também. Lorival? Governador, no Roda Viva recente, né, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, ele fez uma série de comentários bastante curiosos, né, mas vou aqui ler apenas um deles, que acho que sintetiza um pouco o pensamento dele. Abre aspas, não podemos ficar preservando nossas florestas aqui para sequestrar carbono, enquanto Estados Unidos, China e Europa aumentam o consumo de carbono. Ou seja, aparentemente, ele pensa que sequestrar carbono é uma desvantagem, uma coisa ruim, né? Bom mesmo é queimar bastante carbono, consumir bastante. Quando o Brasil teria justamente, tem a possibilidade de complementar as receitas dos produtores rurais, vendendo crédito de carbono, ao mesmo tempo em que protege as suas reservas legais. Queria perguntar ao senhor se, já que o senhor é um grande empresário, tem muito contato com esse setor, esse é o que o governador pensa, é o que pensa também o setor, isso representa a mentalidade do agronegócio de Mato Grosso e do Brasil? Não, de forma nenhuma. E eu conheço bem o governador, conheço as posições dele, não assisti a entrevista, mas, de repente, em algum tipo de entrevista, o seu raciocínio não cabe direito. O fato é que Mato Grosso tem em torno de 60% do seu território preservado da forma natural, apenas 10% do território mato-grossense é ocupado para a agricultura e o restante para a pecuária. Então, quer dizer, é um estado que tem um equilíbrio entre produção e desenvolvimento e conservação bastante importante. Não é uma coisa a ser desconsiderada. Agora, todos nós sabemos, e eu ainda sou da época em que desmatar era necessário, era incentivado pelo governo. Eu fiz uma escola de agronomia na década de 70 que me ensinava a fazer todas essas coisas. Com o passar do tempo e com as mudanças climáticas, as informações que vieram acontecendo, todos nós fizemos uma meia volta, fizemos uma inversão.
Hoje eu tenho certeza absoluta, e não só pela pressão do mercado, mas vamos chamar assim, pela minha experiência, nós precisamos ter um meio ambiente equilibrado, sim. As mudanças climáticas são evidentes? São evidentes. Não chove mais no Mato Grosso que chovia na década de 70, 80 e 90, quando lá cheguei. De forma nenhuma, não chove nem a metade. E eu tenho muito medo que daqui para frente as chuvas fiquem mais escassas. Quer dizer, vai terminar com a nossa atividade. Então, uma afirmação que você está dizendo que o governador fez, para mim, ela está mal colocada. De fato, nós precisamos preservar, de fato, nós precisamos fazer uma agricultura bem equilibrada com o meio ambiente, porque senão não tem futuro para nós. Eu tenho consciência plena disso, quer dizer, não só a questão da floresta, mas da fauna, da flora, todo mundo não tem viver sozinho no lugar, sabe, Lorival? Então, o pensamento da política pode ser né, por uma questão de explicação que ele tem que dar, mas, na realidade, todo agricultor, todo pecuarista sabe da sua responsabilidade de cuidar bem do campo e que precisa, mais uma vez, ser equilibrado. Caso contrário, sem chance. É isso. A gente já lhe chamou de tudo hoje, de senador, de ministro, de governador, isso que dá ter um histórico como o seu, né, Blairo? Eu sou quase um ex-tudo já. Um ex-tudo. Então, vou lhe chamar pelo seu atual, né? Vou lhe chamar pelo seu primeiro nome aqui, se me permite. Blairo. Blairo, em 2019, você deu uma entrevista dizendo, você estava passando férias em Paris e foi perguntado lá pela repercussão das queimadas na época. Já era governo Bolsonaro, mudança na condução da política ambiental, também da política agrícola. E lá o senhor disse, olha, eu estou com medo do Brasil sofrer um boicote se a gente não cuidar da nossa reputação ambiental. Sabemos o que aconteceu no governo Bolsonaro, uma tentativa de retomada agora com o governo Lula, mas há um olhar muito mais criterioso hoje, especialmente da Europa para o Brasil, com relação às queimadas. Se lá em 2019 a nossa reputação estava sofrendo risco, o que acontece com ela agora? Ela ficou pior, né? E isso mostra e demonstra que não são os governos que fazem as coisas, né? É a natureza, são as pessoas que estão na economia. Ali atrás, nós falamos, olha, o culpado pelas queimadas é o Bolsonaro, né? Agora nós temos o Lula no governo, temos a Marina de volta. Quer dizer, a Marina, então, é culpada pelos incêndios que estão acontecendo? Eu falo, não, eu não posso apontar o dedo para cada um. Claro, tem que ter uma política geral. Eu acho que o Brasil tem uma política de controle de incêndio, combate de incêndio muito fraca. Se você assistir os jornais todos os dias, você vai vendo o desespero que tem na população para ajudar a apagar os incêndios que estão acontecendo. Nós não temos estruturas de bombeiros, os territórios são muito grandes, os acessos são muito difíceis, muito poucos aviões preparados para atacar incêndios. Os aviões que estão sendo utilizados são helicópteros de usar no dia a dia, são aviões agrícolas para fazer pulverização aérea, não são equipamentos próprios. Então, as mudanças climáticas vêm acontecendo, elas estão aí, são quase que definitivas, e o Brasil precisa mudar seu jeito de fazer as coisas. Caso contrário, vai sair o governo Lula, vai vir um outro governo, e a gente vai olhar para trás e vai dizer, olha, o ministro A, o ministro B, o presidente A, o presidente B é responsável. Não, o responsável são as mudanças que estão acontecendo, e tem que ter uma mudança de consciência nas pessoas também que estão envolvidas nessa coisa. O Brasil é um país muito grande, não se consegue apagar incêndio com os aviões de brinquedos que nós temos aqui. Então, assim, quando lá em 2019, voltando um pouquinho na tua pergunta, em 2019, a minha preocupação era porque o governo do Bolsonaro que estava chegando estava com um discurso muito agressivo. Embora eles não fizeram grandes mudanças, mas o discurso era um discurso agressivo, era um discurso de liberou tudo, vamos fazer tudo. E como eu vinha do governo do presidente Michel Temer, como ministro da Agricultura, e andei o mundo inteiro tentando vender e abrir mercados brasileiros, eu via a reação das pessoas como é que era. Eu via a reação dos governos, as preocupações que eles tinham com a mudança política. Mais uma vez, embora as mudanças não foram significativas, mas o discurso foi muito ruim para a época. E agora precisamos recuperar esse tempo. Ô, Blairo, você, de uma maneira geral, resumindo um pouco aqui esse período de conversa,
você coloca que o agro é vítima, que ao agro não interessa mais o fogo, que as condições climáticas são insustentáveis e favorecem a proliferação do fogo. Mas alguém está acendendo o fósforo, né? Alguém está fazendo isso, né? Alguém, né? Centenas, milhares de pessoas, senão a gente não teria mais de 100 mil focos ali de incêndio. Claro, pode ter alguém acendendo, mas eu digo para você, não é um produtor rural, porque o fogo é inimigo da produção rural, é inimigo de morte, ele acaba com a nossa economia, acaba com o nosso solo, como eu disse no início. Nós estamos demorando décadas para construir um solo para plantar algodão, por exemplo. No Cerrado, não produz nada, cara. Se você não melhorar aquele solo, não produz nada. Então, como é que alguém que constrói o seu patrimônio, como você está construindo o seu patrimônio, a sua casa, o seu apartamento, e um belo dia, por qualquer coisa, você pensou, vou meter fogo nesse troço. Mas quem está acendendo o fósforo? Na sua visão? Não sei, alguém está fazendo. A natureza faz parte disso, o homem faz parte disso, tem que haver fiscalização, mas, como eu disse, é um território muito grande, não dá para botar a responsabilidade só no governo, só no agricultor. Isso é uma responsabilidade da sociedade, que precisa cuidar do bem maior que é o nosso meio ambiente, do local que a gente vive. Eu, sinceramente, o fogo já me deu prejuízo esse ano milionário, para mim e outros agricultores. É algodão que queimou, são máquinas agrícolas que queimam, é a resteva que vai embora, são indústrias que são queimadas. É um negócio, cara, de não deixar a gente dormir. E você acha que a gente tem seguro? As seguradoras já fugiram. Elas estão vendo como é que é o processo, né? Ninguém aguenta pagar uma conta e uma despesa desse tamanho do jeito que está acontecendo. Olha, eu posso garantir para você e todos aqueles que estão... Aliás, eu queria só dizer, hoje eu vi nos jornais no final do dia o fogo entrando em São Paulo, entrando no Rio de Janeiro, nos morros do Rio de Janeiro, que não tem agricultura. Lá não tem agricultor. E por que está pegando fogo naquele negócio? Alguém colocou ou é espontâneo, mas o fogo está chegando e não dá para botar o dedo no nariz de alguém e dizer, principalmente do agricultor, do pecuarista, dizer, você é culpado. Olha, eu sou vítima e muito grande desse processo. Dorival? Claro, no Congresso, né, a bancada chamada bancada ruralista, que talvez seja uma das mais coesas, né, mais poderosas, tem tido uma atuação no sentido, por exemplo, de querer flexibilizar o Código Florestal, né, reduzir as áreas de reserva legal e também o impacto das multas e da imposição das leis. Também não quis a inclusão do agro no projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono para não ter metas, né, no setor de agricultura de redução das emissões. Enfim, como você vê essas posições políticas da bancada? Queria saber se você acha que ela é unida, que ela representa o pensamento dos agricultores, se deveria haver algum tipo de, digamos, educação ou de informação melhor para os agricultores, de onde está realmente o interesse deles, na medida em que é um negócio tão dependente do meio ambiente, né, tão dependente das chuvas, das florestas, da evapotranspiração, que enfim, garantem o suprimento de água para o agronegócio que é tão vital. Temos antes, a agricultura não vive sem o meio ambiente, e o contrário também é verdadeiro. Mas eu entendo as posições políticas, eu já fui político também, entendo a pressão da Câmara, entendo a pressão que a Câmara sofre do meio rural, e assim como eu sou um agricultor mais progressista, que entendo bem essas reivindicações, entendo e atendo. Tem outras áreas que não entendem e também querem outras coisas diferentes, querem continuar ainda desmatando, acham, como você disse antes ali, se a Europa queimou, por que a gente não pode queimar? Ora, são outras coisas, né? Desculpe aqui a comparação, mas vamos dizer assim, no passado algumas coisas eram permitidas que não são mais, a própria escravidão, né? Era uma coisa legalizada no passado, hoje é nada, ninguém nem consegue entender um negócio desse. Então, a agricultura e os agricultores precisam sim sofrer um processo de amadurecimento nisso aí. Eu acho que a Frente Parlamentar da Agropecuária ela tem uma atuação muito importante e uma atuação assim muito reativa também, né? Nós somos acusados de muitas coisas que não nos dizem respeito, não pertencem a nós,
e não cabe, de repente, uma outra alternativa que não ser também duro nas suas respostas, duro nas suas propostas, porque se você deixar fazerem tudo o que quer, você não vai fazer mais nada, né? Fica tudo meio proibido, tudo meio trancado para fazer as coisas. Então, o processo da negociação é lenta, é demorada, mas eu acho que a nossa bancada é uma bancada bem, vamos chamar assim, que dá para conversar, dá para negociar, dá para buscar um bom entendimento entre o meio ambiente e a agricultura. O que nós queremos é segurança jurídica, não ter problema. Por exemplo, a bancada resiste muito à questão do marco temporal. Por que é isso? Não quer dar terra para índio? Não, não é isso. Tem terra para índio, tem terra para todo mundo no Brasil. Ela não quer que venha tomar aquela terra que já estamos lá em cima há 50 anos, 100 anos produzindo, e aí, por uma questão de antropologia, alguém quer tirar a sua terra. Então, e precisa ter uma resistência, caso contrário, nós seremos atropelados por vários assuntos aí no Congresso Nacional. Bom, Blairo Maggi, muito obrigado, viu? Ex-ministro e senador, ex-governador, empresário. Tudo. Menos empresário. Menos ex-empresário. Não, menos ex-empresário, mas atualmente bem empresário. Muito obrigado, viu? Um abraço a vocês. Obrigado. Tchau, tchau.